treinamento muscular inspiratório, como fazer com segurança na UTI. Tanto como você definir carga, realizar as condutas e quando, como e por que realizar o treinamento muscular inspiratório com o paciente na terapia intensiva. O fisioterapeuta é quem vai realizar essa conduta dentro da terapia intensiva. Ele que domina todo o conhecimento da avaliação, a definição da carga, o uso do equipamento, ao manuseio do equipamento, a progressão desse treinamento muscular inspiratório e o que esse treinamento, o que essa conduta faz para o paciente. Quer fazer? Reduzir o tempo de ventilação mecânica, reduzir a taxa aí de sucesso do desmame da ventilação mecânica e fazer que o paciente saia mais rápido da terapia intensiva. Então, você, como fisioterapeuta, tem que ter o domínio desse conhecimento para atender com segurança na UTI, atender com qualidade. É com todo paciente que eu vou fazer o treinamento muscular inspiratório? Não! É só o paciente de ventilação mecânica que eu vou fazer o treinamento muscular inspiratório na UTI? Não! É com o paciente que está com tubo que eu vou fazer o treinamento muscular inspiratório? Será que é o paciente que está com tubo ou o paciente que está com uma traqueostomia? E o paciente de respiração espontânea faz treinamento muscular inspiratório? E aí a gente já começa com uma definição. Desmame da ventilação mecânica é um dos principais pontos que você vai utilizar o treinamento muscular inspiratório. E o que é o desmame? Processo de transição da ventilação artificial para a espontânea nos pacientes que permanecem em ventilação mecânica invasiva por mais de 24 horas. Então, o desmame é esse processo de retirada do paciente da ventilação mecânica. E algumas vezes esse processo não acontece da forma ideal. E você, como fisioterapeuta, nós, como fisioterapeutas, temos que atuar para fazer com que esse desmame aconteça. A gente atua avaliando, identificando as causas e gerando intervenções fisioterapêuticas. Uma das intervenções para o desmame é o treinamento muscular inspiratório. Conceitos que vocês devem dominar para conseguir entender melhor os estudos sobre a fisioterapia em terapia intensiva, para conseguir discutir no ambiente multiprofissional e para atender com segurança. Então, essa tabela aqui, pode tirar uma foto, pode dar um print aí onde você está assistindo. Eu não vou falar cada ponto desse daqui, que não é o objetivo da live, mas é uma tabela com os conceitos que você deve dominar do desmame da ventilação mecânica. TRE, extubação, sucesso no desmame, sucesso na extubação, falha no desmame, falha na extubação, dependência da ventilação não invasiva, desmame simples, desmame difícil, desmame prolongado e ventilação prolongada. E por que eu coloquei esses tópicos? Porque o paciente que vai fazer o treinamento muscular inspiratório para o desmame da ventilação mecânica, ele não vai fazer para um desmame simples. Passou no sucesso no primeiro teste de respiração espontânea, o paciente progride para a extubação, não vai fazer o desmame. Mas sim, vai fazer principalmente no paciente com desmame prolongado e ventilação prolongada. Desmame prolongado em sucesso em 3 tentativas consecutivas no teste de respiração espontânea ou necessidade de mais de 7 dias após o primeiro teste de respiração espontânea. E ventilação prolongada, necessidade de ventilação mecânica por mais de 21 dias consecutivos, ou mais de 6 horas por dia. E só com esses casos que a gente tem que fazer o treinamento muscular inspiratório? Não! Eu estou falando especificamente do desmame aqui, mas vai abordar outros componentes que você pode realizar o treinamento muscular inspiratório, mas abordando especificamente do desmame. Então, dê um print, utilize isso daí para você olhar, para você ficar acompanhando. Você tem que ter esses conceitos na sua mente para conseguir discutir, para você conseguir estudar, para você conseguir falar em relação à fisioterapia em terapia intensiva de uma maneira mais assertiva. Sempre, quando eu falo lá nas minhas formações, método fisioterapia intensiva e o método FCR, você tem que ter o conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude. Aqui entra na parte do conhecimento teórico para você ter iniciativa e atitude e colocar em prática de uma maneira assertiva. E quando você pega um paciente de desmame prolongado, um paciente que está em ventilação mecânica prolongada, é aquele paciente que vai estar traqueostomizado. Aqui é um exemplo de um paciente, um vídeo de um paciente que está traqueostomizado, o uso de um ventilador, um quarto, fazendo a ventilação mecânica aí de maneira prolongada. E aí você pegou um paciente assim, fez a avaliação,
e quando vai progredir o desmame, quando retira da ventilação mecânica, esse paciente falha. O paciente retirou da ventilação mecânica, taquicardia, hipertensão, aumento do trabalho ventilatório, volta para o ventilador. Você tem que identificar a causa, não é isso? Identificou a causa. E aí você, na avaliação que você fez, identificou que tem uma força muscular inspiratória reduzida, uma PI máxima lá de menos 30, menos 25. Você já deve pensar que esse paciente pode se beneficiar do treinamento muscular inspiratório. Veja, é um paciente que você avaliou, viu que ele não está conseguindo progredir o desmame, não foi um desmame simples, você identificou que esse paciente tem que fazer uma intervenção e uma possível atuação da fisioterapia vai ser o treinamento muscular inspiratório. Quando você entende que você, como fisioterapeuta, tem que dominar esse conhecimento, interpretar os estudos e colocar na prática de uma maneira assertiva, para cada caso concreto, eu sempre discuto isso, cada caso é um caso. Cada caso é um caso concreto. Você tem que ter uma capacidade de avaliar para definir a melhor intervenção para esses pacientes. E aí, para avaliar e definir a melhor intervenção, você tem que ter um raciocínio clínico claro, né? E isso você tem que ter princípios, tem que dominar os princípios e os conceitos. No desmame da ventilação, você tem que entender que é uma balança entre capacidade e demanda. A capacidade de manter a ventilação e a demanda, que pode estar aumentada ou reduzida. Então, você tem que ver esses dois componentes. O paciente tem a capacidade, ele tem função, força e resistência muscular. E tem o impulso neural, e tem a capacidade de gerar contração muscular. Ele vai tender a uma ventilação, uma reserva normal. Mas o paciente tem uma complacência reduzida, uma resistência aumentada. Tem um aumento aí da carga da ventilação, tem aumento das cargas impostas, balanço hídrico positivo, tem uma obstrução. Esse paciente vai aumentar a demanda, está com febre, está com um quadro de sepsis, ele está aumentando a demanda. Não vai ser o momento que a capacidade vai vencer. Mas especificamente a capacidade que está reduzida. Vamos melhorar essa capacidade para fazer com que o paciente saia da ventilação mecânica. E um dos componentes que você pode atuar para melhorar essa capacidade é a força e resistência muscular. Você atua em um desses componentes do desmame, tanto na demanda como na capacidade, especificamente na live de hoje, do treinamento muscular inspiratório. O paciente está com sepse, vou fazer o treinamento muscular inspiratório? Não, né? O paciente está com um quadro infeccioso, com febre, lá 39 de febre. Está com o quê? Com aumento da demanda imposta ali, ele já está tendo sobrecarga. Eu vou colocar uma sobrecarga a mais para esse paciente, para tentar melhorar a capacidade? Nesse momento, não. Interpretar esses princípios, esses conceitos, vai facilitar a sua intervenção para ter um raciocínio clínico claro. Se eu colocar contraindicações e indicações aqui, o pessoal vai ler, vai ver, e quando chega na prática clínica, fica preso aquilo dali, em vez de entender o funcionamento, entender a fisiologia e como colocar em prática de maneira assertiva. E eu tive a felicidade de trabalhar em um hospital no Rio de Janeiro, 6 anos, e dentro desse hospital teve um estudo de treinamento muscular inspiratório com equipamento de carga aí, resistiva eletrônica, do desmame dos pacientes que estavam com desmame prolongado. Quem acompanha aí meus conteúdos já sabe, já teve a participação do Bruno Guimarães aqui em algumas lives. Ele foi a cabeça aqui desse estudo, junto com o Leonardo Cordeiro, Hebe Faria, Tiago Loureiro, Cristiane Almeida. Cristiane é aluna do Fisioterapia Intensiva, Fernanda Patrício Puga, Sérgio Hermando Alvim e Josemir Ronaldo. Esse estudo demonstrou que os pacientes com desmame prolongado tinham fraqueza muscular inspiratória, era feito o treinamento muscular inspiratório. Qual o resultado? Qual foi a conclusão? Os pacientes apresentaram maior taxa de sobrevivência na UTI e maior sucesso do desmame. É um estudo, Antônio, sei, a gente tem vários outros estudos que estão pesquisando qual é a melhor maneira de realizar esse treinamento muscular inspiratório e que, atuando dessa forma, você consiga dar uma resposta melhor com a fisioterapia, fazendo com que esse paciente tenha uma maior sobrevida, que esse paciente consiga sair da ventilação da maneira mais rápida e tenha um sucesso do desmame.
Repetindo, não é só no desmame que vai fazer o treinamento muscular inspiratório. Abordando o princípio dessa live aí, falando sobre o desmame. Isso é um estudo demonstrando o efeito. Publicado aonde? Estudo brasileiro, publicado em 2020, na Critical Care Medical. Então, você como fisioterapeuta, tem que correr atrás disso. Publicação, correr atrás de produção, correr atrás de demonstrar eficiência. Eu tenho que ser só a pessoa que publica? Não, você pode ser um consumidor. Consuma todo o conteúdo, toda a publicação, para você atender com segurança e eficiência. Ok, entendi a importância, entendi que tem estudos que demonstram. Peguei e coloquei só um estudo, para não ficar aqui aquelas aulas de estudo, falar numa parte mais prática de atender com segurança mesmo. E a gente vai vir ver agora em componentes práticos. Peguei esse vídeo aqui, a representante desse equipamento que me disponibilizou esse vídeo é o KH2 da PowerBrief, e tem um paciente traqueostomizado, um filtro HMEF, para aquecer e umidificar, e também ele faz a filtragem. O equipamento da PowerBrief conectado ao computador. No computador tem a monitorização, o paciente consegue ver aqui, subindo e descendo essa agulha, para ele ver se está tendo a contração da musculatura inspiratória, é um feedback, para ter um controle maior. Do lado direito vai subir e descer durante a inspiração e a expiração, e ele vai vendo também, a gente vai vendo as cargas que estão sendo atingidas. Em cima consegue colocar a programação. É um equipamento que você consegue utilizar, utilizei muito, tanto na terapia intensiva como na reabilitação ambulatorial. Então, vamos dar um play aqui no vídeo para vocês verem. O que é que observa? Que o paciente não está tendo sincronia. Veja, ele contrai, sobe, desce, ele puxa no meio do caminho. Não está tendo uma sincronia satisfatória para ele gerar esse treinamento. Então, veja. Não tem uma sincronia. Faz o esforço, não mantém. Antes de descer aqui, ele já puxa e já puxa de novo. Dessa forma, está tendo um tratamento eficiente. Ele está começando a aprender, esse paciente, a essa terapia. Carga baixa para dar um controle. O que é que a gente vê na prática clínica? O que é que a gente vê? Que você tem que medir, a prática e a literatura fala, você tem que medir a força muscular inspiratória, começar com uma carga mais baixa e ir progredindo com essa carga. Começar com quanto? 30% da PI máxima. E ir progredindo durante os dias e aumentando essa carga. Progressões de chegar a 60%, 70% da PI máxima. Você vai subindo essa carga de acordo com a evolução do paciente. Não adianta colocar uma carga logo alta, que ele não vai ter controle. Você quer começar a trabalhar essa musculatura inspiratória dele de maneira efetiva, eficiente. Só existe... Antônio, sim, você está colocando um equipamento que é de custo alto, no hospital que eu trabalho não tem. Não tenho esses equipamentos. Existem equipamentos que eu vou abordar mais na frente, que não é esse aqui eletrônico. Você pode fazer a avaliação da PI máxima e utilizar os equipamentos da PowerBrief analógicos, o Trichode, para fazer esse treinamento muscular inspiratório. Não tenho no meu hospital. Tem que correr atrás de demonstrar a necessidade para o ambiente hospitalar, que vai reduzir esse tempo de ventilação mecânica, que vai gerar o benefício dentro da terapia intensiva, para você conseguir ter esses equipamentos. É assim, você primeiro tem o quê? Conhecimento teórico, levando para a prática, tendo iniciativa e atitude para ter esse atendimento de qualidade e eficiente. Aqui é uma adaptação. Isso é só para demonstrar isso, um paciente fazendo treinamento muscular inspiratório com o equipamento da PowerBrief, o analógico, né, o MEDIC, está com um ventilômetro aqui, só para demonstrar que ele está tendo uma ventilação com filtro. O que aconteceu? Esse paciente ele tinha uma PI máxima bem reduzida e ficava com dúvida se ele estava conseguindo abrir a válvula, se ele conseguia abrir a válvula do equipamento. O que é que a gente fez? Colocou uma válvula de PIP, colocou o ventilômetro para identificar se o paciente estava fazendo esforço. E a gente observa assim que ele faz o esforço, faz a ventilação e está tendo a sobrecarga durante a inspiração com um equipamento de mola, causando uma resistência inspiratória. O paciente puxa o ar, tem a válvula unidirecional aqui, puxa o ar, vence a resistência e depois expira. Então, nós como fisioterapeutas podemos utilizar não só equipamentos computadorizados, mas equipamentos que não precisam ser computadorizados. Tem equipamentos que eu posso fazer que são mais avançados, equipamentos que são mais simples. Entendi que eu tenho que correr atrás de ter esses equipamentos dentro da minha unidade de terapia intensiva. E agora, como colocar em prática? Como gerar esse treinamento?
Primeiro ponto, tem que entender o conceito de fraqueza muscular. O que é a fraqueza? Perda de força ou incapacidade de gerar força. É diferente de fadiga. Incapacidade de gerar força necessária para sustentar o esforço contrato por um período de tempo determinado, que pode ser reversível ao repouso. Então, um paciente ele pode ter fraqueza muscular e pode estar fadigando com a carga que é imposta. Para fraqueza muscular, a gente tem que correr atrás de ganhar força muscular inspiratória. O paciente que está tendo fadiga, ganhar resistência muscular inspiratória, ganhar endurance. Se eu quero ganhar força, eu tenho que dar maior carga. Começo com uma carga menor e vou aumentando. Se eu quero ter endurance, resistência, eu aumento o tempo com uma carga menor. Porque aí você vai ter a resposta do organismo adaptativa a essa sobrecarga. Os músculos inspiratórios, eles seguem os princípios do treinamento de sobrecarga, especificidade e reversibilidade. Então, se eles seguem os princípios de sobrecarga, especificidade e reversibilidade, nós, como fisioterapeutas, temos que utilizar uma carga imposta maior do que a que ele está acostumado para gerar essa resposta celular. Tem que ser específico para o que você está procurando. Se é para endurance, se é para resistência, se é para força, uma programação de força. São conceitos simples. Isso daí todo mundo domina. Na prática, não domina. Na prática, todo mundo quer fazer uma receita de bolo. Pega um paciente, avalia a força muscular inspiratória, pega uma carga lá, 30 centímetros de água e coloca no paciente e fica fazendo aquilo dali por muito tempo. Não. Avalie o paciente, identifica qual é o paciente que vai se beneficiar, programa o treinamento, realiza a intervenção, reavalia o paciente para ver se ele está progredindo bem, faz a nova programação da carga e vai progredindo com o paciente, sempre avaliando se esse paciente tem condições de sair de ser desmamado da ventilação mecânica e progredir de uma maneira mais rápida nesse desmame. Não existe mágica, existe um processo claro que você tem que ter com você e seguir. Esse processo, no primeiro momento que você está colocando em prática, você vai achar difícil, vai dar trabalho. Dá trabalho? Dá. Difícil é quando você não tem ainda você está começando. Depois vai ficando mais tranquilo, vai ficando mais fácil quando você começa a entender que você tem que ter esses conhecimentos e ir colocando em prática e seguindo ciclos de desenvolvimento. Ciclo de desenvolvimento, sim. Eu sempre repito para meus alunos. Ciclo de desenvolvimento. Ninguém sai pronto. Você vai seguindo. Conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa, atitude. Conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa, atitude. E você vai evoluindo e dessa forma começa a ter os resultados, evoluindo na carreira, aparecendo pacientes particulares, progredindo aí dentro do ambiente que você trabalha, dessa forma que você tem que seguir. Começa tendo a segurança do atendimento, tendo a segurança você vai evoluindo. Antônio, mas eu saí da faculdade e não teve isso de maneira clara. Já repeti isso várias vezes também. Não tem como a faculdade formar você para atuar em todas as áreas de maneira bem específica. Você sai como profissional generalista. Mas eu fiz uma pós-graduação e não tive esse conhecimento. Eu sei, você vai ver que tem várias pós-graduações que não formam da pessoa de maneira específica. Então, você tem que entender as suas defasagens, saber que precisa evoluir e procurar aí esses conhecimentos que vão fazer você colocar em prática o atendimento de melhor qualidade e com segurança. Quais os objetivos desse treinamento muscular respiratório? Ganho de força, como eu falei, ganho de endurance, melhorar a capacidade de realizar exercícios, porque não é só no desmame da ventilação mecânica, você pegar um paciente com insuficiência cardíaca na UTI. Tem estudos demonstrando que treinamento muscular respiratório é benéfico. Vários estudos também de programa de reabilitação pulmonar, que não é focado específico no momento que o paciente está na terapia intensiva, mas você pode utilizar esse treinamento muscular inspiratório também. O paciente foi desmamado, retirado da ventilação mecânica, foi estubado. Pode ser feito treinamento muscular inspiratório? Pode. Mas lembrando, a demanda está aumentada ou a capacidade que está reduzida. Se a demanda já estiver aumentada, eu colocar uma demanda maior para esse paciente no momento, vai ser benéfico? O paciente está dispneico, vou fazer um treinamento muscular inspiratório? Não. Isso tem que ficar claro. Aí você vai fazer, se o paciente está com aumento do trabalho ventilatório, né? Dispneia, a percepção da falta de ar, mas se o paciente está com aumento do trabalho ventilatório, e você coloca uma carga maior para ele, o que é que pode fazer? Ele pode ter uma fadiga da musculatura, uma capacidade de gerar a força necessária para manter essa contração.
Então, você, na verdade, tem que dar um repouso para esse paciente. Está falando hoje, especificamente, do treinamento muscular inspiratório. Só existe o treinamento muscular inspiratório? Não. Você pode fazer o treinamento muscular ins e o treinamento muscular expiratório. Tem até alguns estudos, principalmente para o paciente DPOC, demonstrando benefícios de realizar o treinamento muscular inspiratório associado ao treinamento muscular expiratório. Então, aí você tem uma carga expiratória e uma carga ins, aumentando o tempo expiratório, reduzindo a relação ins-ex e fazendo que o paciente fadigue menos durante o treinamento. Também reduzindo a hiperinsuflação. Por viajento. Quais as modalidades de treinamento que eu posso fazer com esse paciente? Pode fazer hiperpneia voluntária isocápnica, é um equipamento específico. O treino que é resistido a fluxo, mas é alinear, através de orifícios, e você, através desses orifícios, aumenta a resistência, mas é dependente do fluxo. Então, se o paciente faz um fluxo lento, a resistência é baixa. E para você conseguir gerar um benefício nesse treinamento, qual o princípio que tem que ter? Sobrecarga. Se eu não sei a sobrecarga específica que eu estou levando para o paciente, eu vou ter como ter uma resposta real? Não, é aleatório a carga. E eu tenho que ter a sobrecarga maior que ele está acostumado. Por isso que o ideal é você ter um equipamento que gere uma carga mecânica para o paciente. Pode ser um equipamento mecânico, um equipamento eletrônico dependente do fluxo, né? Com carga dependente do fluxo, ou um treino resistido com carga pressórica ou limiar de carga, que seria o threshold. Então, você tem que ter uma carga específica para ser benéfico para esse paciente. Então, os equipamentos da Power Brief, a gente tem uma carga específica que a gente consegue ajustar. O threshold, a gente tem uma carga específica que consegue ajustar. Estava até difícil de conseguir adquirir o threshold. Teve um aumento também aí do preço dos equipamentos, desse equipamento de treinamento muscular inspiratório, mas nós, como fisioterapeutas que trabalhamos na terapia intensiva, que tem o conhecimento e o domínio do movimento, da terapia, treinamento muscular inspiratório, temos que correr atrás e demonstrar para o ambiente que trabalhamos, né, se for do ambiente terapia intensiva, ou para que você vai atender seus pacientes particulares, correr atrás de ter esses equipamentos para conseguir ter uma carga real medida, para aí você atender com mais segurança e ter efeito. Porque se você coloca uma carga aqui e você nem sabe qual é que está dando, pode ter efeito ou não, pode ser benéfico ou não, você não tem a certeza. Se mesmo com uma carga bem específica, você tem que seguir um processo bem claro de colocar a programação lá para o paciente, gerar uma frequência estimada de sobrecarga. Colocar ali 30 repetições, ou 10, mais 10, mais 10 repetições, ver se o paciente vai se adaptando àquilo dali, progredindo. Você vai colocar uma sem resistência que você não sabe? Não, então correr atrás de ter a carga. Mas para você realizar essa terapia, tem que avaliar para definir a melhor intervenção. Não pode ser de forma subjetiva, né, aleatória. Tem que avaliar os pacientes. Eu entendi a importância, entendi que eu tenho que gerar a intervenção com uma carga definida, tem que ser específico para ganhar força ou para ganhar endurance. Entendi que existem várias formas de gerar esse treinamento. Existem equipamentos eletrônicos e equipamentos analógicos, com carga mecânica, que eu posso gerar essa programação. Mas para gerar essa intervenção, eu tenho que avaliar esse paciente e programar a intervenção de acordo com a avaliação, e não de forma subjetiva, aleatória. Como é que a gente avalia esses pacientes? Através da manuvacometria. Os principais manuvacômetros que a gente vai encontrar na prática clínica é o manuvacômetro analógico, né, que vai medir pressão inspiratória e pressão expiratória. Então, você vai ter lá negativação da pressão inspiratória e pressão expiratória. Existe o manuvacômetro digital também, existem os equipamentos da Power Brief que também conseguem medir a PI máxima. Aqui é um exemplo de um vídeo fazendo a medida da PI máxima com o manuvacômetro analógico. Então, uma válvula unidirecional, a gente tem aqui a válvula unidirecional, o paciente vai expirando até o volume residual, então ele solta o ar, puxa, solta o ar, puxa. Ele precisa estar cooperativo para isso? Não, ele não precisa estar cooperativo. Ele vai soltar o ar, exala, quando ele puxa, a válvula fecha e você consegue medir a PI máxima, a PI, né, pressão expiratória. E vai ter nesse tempo, vai subindo, vai aumentando esse tempo. Existem índices que medem
a PI máxima que foi atingida em 1 minuto, que é o índice TAI, né? Você vai vendo qual é o maior pico ali da PI máxima. Então, você vai ter que deixar em torno de 40 segundos, se for um equipamento de manovacômetro analógico, para ter o valor dessa PI máxima. Aqui tem a válvula unidirecional, uma válvula que, quando o paciente puxa o ar, ela abre. Quando o paciente puxa o ar, ela está fechada. Quando o paciente expira, ela abre para o ar sair. E com isso está medindo a PI máxima. Então, observe a válvula aqui, ó, uma membranazinha. É uma membrana. O paciente, quando expira, o ar sai. Quando ele puxa o ar, essa membrana fecha. E com isso, vai medir a pressão inspiratória. Então, a membranazinha abrindo na expiração, fechando na inspiração. Acontecendo isso, você está medindo a PI máxima e aí você vai ter a pressão expiratória máxima que foi atingida. Quando você tem essa pressão expiratória máxima, você vai colocar carga em relação a essa PI máxima. Começar com 30% da PI máxima e ir progredindo de forma gradativa com essa carga. Alguns estudos já falaram quais seriam os pacientes que se beneficiariam. Isso é um estudo de revisão. Estão abordando o paciente que estava ventilando mais de 7 dias, ventiladores dependentes, alertas de cooperativo. Não precisa estar cooperativo e alerta, o paciente pode estar ali sem estar respondendo. Se ele está traqueostomizado, você tem a avaliação da força muscular inspiratória, você consegue gerar o treinamento. Uma PIP menor que 10 centímetros de água. Se o paciente está PIP dependente, precisando da PIP alta, você vai conectar o paciente, desconectar e fazer o treinamento muscular inspiratório? Não, você não vai desconectar e fazer o treinamento muscular inspiratório. Então, para você atender com segurança, você tem que entender isso. O paciente está com a PIP lá em cima, precisando de FiO2 maior do que 60%, vou desconectar e fazer o treinamento muscular inspiratório com esse paciente? Não. O paciente que está taquipneico, eu também não vou desconectar e fazer o treinamento muscular inspiratório. E o paciente tem que ter a capacidade de gerar contração muscular inspiratória. Se o paciente estiver sedado, vai fazer o treinamento muscular inspiratório? Não. Então, esses são pontos que você tem que entender. Não pode ser PIP dependente, não pode ter um FiO2 alta, não pode estar taquipneico ou com aumento do trabalho ventilatório, desconectar e realizar o treinamento muscular inspiratório. Não tem sentido. Se o paciente foi desmamado da ventilação mecânica, pode ser feito? Pode também. Lembrando aí o paciente desmamado, foi retirado. É um paciente que está em respiração espontânea, se seco, cânula de traqueostomia, o paciente tem que estar cooperativo. Agora, o paciente está com cânula de traqueostomia, pode ser feito o treinamento, mas sem precisar ele estar aí cooperativo. O que é que eles abordaram quando fizeram esse estudo foi publicado anteriormente a esse daqui? Então, nesse estudo, o que é que eles começaram a discutir? Que os pacientes que se beneficiariam, os pacientes que têm fraqueza da musculatura inspiratória. Então, o paciente que tem uma força musculatória aumentada, normal, que não tem alteração, não teria tanto benefício de realizar o treinamento muscular inspiratório. Então, seria os pacientes que têm fraqueza dessa musculatura inspiratória, tiveram força muscular reduzida, você realizar esse treinamento muscular inspiratório. Lembrando que não precisa estar alerta e cooperativo. Tem uma discussão, não precisa. Se ele tiver traqueostomizado, mesmo ele não estando cooperativo, você consegue fazer o treinamento muscular inspiratório desse paciente. E aí tem novidades, né? Existem alguns estudos também falando que você pode avaliar esse paciente se ele está seguro esse treinamento muscular, se está tendo um efeito mesmo satisfatório através de tomógrafo de impedância elétrica. E aí você vai observar se está tendo o efeito de Pendeluf, se o paciente está fazendo está ventilando de forma satisfatória. Não é a realidade da maioria dos locais do Brasil. Então, não vou abordar aqui nessa live de hoje. Estava aqui dentro dessa minha apresentação, mas não vou abordar. Quais os principais equipamentos que a gente utiliza para realizar o treinamento? Threshold, o equipamento da Power Brief. Vários hospitais têm o equipamento do Threshold lá, escondido, guardado, ninguém utiliza. Comece a colocar para utilizar. Equipamentos da Power Brief, existe o branquinho, que é o Medic, que é o mais utilizado aí para fazer o treinamento muscular inspiratório. Você faz o ajuste no Threshold através de uma mola. Então, a carga está aqui. Ó. Você vai aumentando a carga de acordo com o que você avaliou. Já no equipamento da Power Brief, você tem uma mola e uma escala. Existe uma tabela demonstrando a partir de que ponto da mola provavelmente vai ser aquela pressão inspiratória, aquela carga imposta. Então, vai ter a mola,
essa amora você vai ter essa carga exposta. No estudo que a gente fez, eu participei só da coleta, não está lá meu nome, mas a gente fez lá no hospital. A gente utilizava o equipamento da PowerBrief, mas era o equipamento eletrônico, era esse daqui, não era esse especificamente, na verdade, era o KH2, que a maioria das coletas foram feitas, e tinha a medida da PI máxima sendo realizada com o manovacômetro digital e realizando treinamento muscular inspiratório com o uso do computador e com o uso do equipamento eletrônico, né, com resistível de fluxo variável. E a gente consegue medir essa PI máxima e colocar, gerando esse treinamento para o paciente. Essa é a imagem que eu mostrei logo no começo da live, né, no equipamento que você consegue medir, consegue ir demonstrando para o paciente o que é que ele está fazendo. Então, ele contrai, solta, exala, baixa todo, depois vai puxar de novo. Aí ele tem que estar totalmente cooperativo. Para você realizar o treinamento muscular inspiratório, você tem que saber se o paciente está com a capacidade reduzida com a demanda aumentada. Se o paciente tiver com uma demanda já aumentada, gigantesca lá, você não vai colocar uma carga a mais para ele, né? Então, se o paciente tiver com febre, o paciente está com obstrução, está com rolha, vamos fazer o treinamento. Não é isso, tem que identificar qual é a causa que está fazendo o paciente que ele não tenha resultado aí do desmame da ventilação mecânica. Entendeu que existem vários tipos de treinamentos, mas você tem que realizar um treinamento que você saiba a carga que está sendo realizada, a carga que está sendo imposta para o paciente. Você tem que medir essa carga, você tem que medir, fazer uma avaliação para definir melhor a carga. Tem que ser específica ao que você quer atingir, se é ganho de força ou se é resistência, e tem que ter essa sobrecarga. Na avaliação, tem que levar até o volume residual para você conseguir medir, estimar essa PI máxima de maneira satisfatória. O paciente não tem que estar dependente de PIP, não tem que estar com FO2 alta, não pode estar taquipneico, tem que ter drive ventilatório e vai fazer o treinamento muscular o paciente que tem fraqueza muscular inspiratória. O paciente já tem uma PI máxima lá em cima, ainda falta estudos que demonstrar que esse paciente vai se beneficiar dentro da terapia intensiva. O paciente de reabilitação pulmonar é outra coisa, viu? Que a gente faz até para paciente, para atleta, o treinamento muscular inspiratório, ele mesmo com a força muscular inspiratória normal. Lembra que a gente está abordando aqui dentro da terapia intensiva. Outro ponto, não é só paciente de desmame que vai fazer. É um paciente que tem uma certa fraqueza, que já está acamado, um paciente que tem insuficiência cardíaca, um pós-operatório. Você pode associar o treinamento muscular inspiratório a uma terapia da fisioterapia para ganhar força muscular inspiratória e manter ativa essa musculatura, mas sempre respaldado com literatura científica, não por achismo. Eu gosto de fazer. Não, não é por achismo. Pegue os estudos, leia, entenda se aquilo dali tem efeito para você realizar de uma maneira mais assertiva. Sempre seguindo os princípios de desenvolver conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude. Você desenvolve isso aí em ciclos evolutivos, a segurança para atender o paciente da terapia intensiva vem, e cada vez mais você vai evoluindo até ser referência no ambiente que você está trabalhando, a virar uma coordenação, uma chefia, ter pacientes particulares e tendo resultados na sua prática real, salvando vidas e modificando desfechos. Então, vocês viram aqui abordagens que foram debatidas do conhecimento teórico, do conhecimento prático, como realizar, como gerar conduta, e de iniciativa e atitude, de se posicionar, de correr atrás de gerar o melhor benefício, de correr atrás de ter os equipamentos para fazer um atendimento fisioterapêutico com eficiência dentro da terapia intensiva. É isso, pessoal. Um abraço.